Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre funções, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre algumas funções especiais, tá? E vamos abordar tudo sobre funções do nosso curso. Então vamos lá. Então quais são os tipos especiais de funções que a gente vai se deparar aí durante todo o curso de cálculo 1, tá? O primeiro tipo de função especial é a função constante. O que significa dizer que é uma função constante? O que significa constante, pessoal? A palavra constante traz o que à nossa mente, né? Traz uma continuidade, algo que não muda, né? Constante, ele não muda. Então a ideia da função constante é que ela não vai alterar, não vai mudar. Vai ser sempre igual, né? Para qualquer valor do domínio, ela vai sempre levar no mesmo lugar, tá? Então essa que é a ideia de função constante. Então uma função constante é, se eu pego, dado um número real, k, né? Uma função constante ela é dada da forma y igual a f de x, onde f de x é igual a k, né? Ou seja, ela vai pegar qualquer x e vai levar nesse mesmo k. Ela é constante igual a k, ok? Nesse caso aqui o domínio, então a função não tem nenhum tipo de problema, então o domínio é todo mundo, né? Todo o conjunto dos números reais. O conjunto imagem, bom, como ela leva todo x em k, então o único valor atingido no contradomínio é o k, né? Não existe nenhum outro valor que vai ser atingido pela função. Então a imagem vai ser composta apenas pelo número k, ok? O gráfico de uma função constante, pessoal, ele vai ser o conjunto dos pontos x, k, né, onde o x está em R. Então eu vou ter uma variação apenas na primeira coordenada, apenas na coordenada x. Conforme o x varia, o y vai se manter constante igual a k. Então se o k for positivo, né, o que vai acontecer? Se o k for positivo, eu vou ter esse tipo de gráfico aqui, ó. Então, o que eu desenhei aqui em azul é o gráfico da minha função constante, para o caso k maior do que zero. E esse caso aqui, para o caso k menor do que zero. Então, aqui também é o gráfico da minha função f. Bom, e se o k for igual a zero? Se o k for igual a zero, vai dar exatamente o eixo x. Então, olha só, conforme eu vario aqui, ó, então para x igual a zero, por exemplo, x igual a zero, eu vou substituir aqui, ó, x igual a zero, o zero vai ser levado por essa função em quem? Nesse valor k. Então, quando x é zero, o y é k. Então, esse ponto aqui vai estar lá. Depois, eu quero marcar o 1 agora. X igual a 1. Bom, se o x é igual a 1, substituindo aqui, f de 1 é k. Então, ele vai ser levado lá no k também. Então, eu venho aqui e subo ele até na altura k. E marco o pontinho ali. Certo? Então, todo mundo aqui, para qualquer valor de x, ele vai subir numa altura k. O y vai ser sempre k. Por isso que o gráfico é essa reta, né? Essa reta que é paralela ao eixo x e passa ali na altura k. Ok? E se o k for positivo e se o k for negativo, vai estar do lado de baixo aqui do eixo x. Mas é sempre uma reta paralela ao eixo x, passando ali na altura k, independente se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? E se ele for zero? Se ele for zero, dá exatamente o eixo x. Né? Então, por quê? Porque em cada ponto eu não vou subir a altura nenhuma, né? A altura, o y vai ser sempre zero. E se o y é zero, significa que eu estou no eixo x. Ok, pessoal? Então, isso que é o gráfico de uma função constante. É o caso mais simples de função que a gente tem, tá? Exemplos. Se eu tenho a função f de x igual a 2, então como que vai ser o gráfico? O gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando a altura 2. E o y igual a f de x igual a menos 3, por exemplo. Né? Então, essa é uma função, essa aqui é outra. F de x igual a menos 3 vai ser o quê? Vai ser uma reta que vai passar lá no menos 3. Uma reta paralela ao eixo x, passando lá no menos 3. Tá? E isso funciona para qualquer valor que eu colocar aqui. Tá? Qualquer função constante igual a k. Muito bem. Depois,
segundo caso aqui. O segundo caso de função mais simples é a função linear, né? Na função linear, pessoal, depois lá em álgebra linear, vocês vão ver o que significa uma transformação ser linear e vão associar aqui o que eu vou falar hoje, aqui desse caso. Tá? Então eu vou escolher um número A, tá? Um número A em R estrela. Lembrando, quem é R estrela? R estrela é o conjunto dos números reais tirando o zero. Então, ou seja, eu estou pedindo que aquele Azinho lá seja o número real, mas não seja zero. Tá? Muito bem, se eu pego esse elemento, a função linear, então uma função linear, ela é dada por f de x igual a ax. Né? Então ele vai pegar o x, então ele vai pegar o número x e vai fazer essa multiplicação por a, qualquer que seja esse a. Tá? Então quando eu fixo esse a, então a função que pega o x e multiplica por a, né, e leva nesse resultado, é a função linear. Tá? É uma função linear. No caso, uma função linear, pessoal, isso aqui é um polinômio, né? É um monômio no caso. Então não tem problema nenhum, né? O x pode assumir qualquer valor. Eu posso multiplicar qualquer valor por a. Então não tem nenhum tipo de problema. Então o domínio vai ser todo mundo. O domínio vai ser o conjunto dos reais. E a imagem? Bom, a imagem aqui, como o x é qualquer, então, e o a é diferente de zero, então eu posso passar dividindo esse a. Então se eu quero é possível que esse ax seja igual a um valor c dado, né? Penso num número, né? Um número c. Será que esse x é possível esse ax dar esse valor c? Por quê? Que x que eu tomo aqui? É só isolar, né? É só tomar o x igual a c sobre a. Então, por exemplo, eu quero saber se o 2 vai estar na imagem, né? O 2 vai ser atingido. Que x que eu pego? Eu pego o x igual a 2 sobre a. Porque a hora que eu multiplicar por a, isso, o a vai cancelar, vai sobrar 2. Então, o 2 está na imagem. A mesma coisa com menos 3, menos 50, vai fazer a mesma ideia, né? Por isso que a gente usa um c genérico aqui, né? Então, se um c qualquer aqui, vai existir um x? Existe. O x é o c sobre a. Se eu colocar c sobre a, vai cancelar o a e vai sobrar c. Então, esse c vai ser atingido, né? Então, o 2 vai estar na imagem, o 3 vai estar na imagem, qualquer valor vai estar na imagem, porque basta tomar o x igual a 2, igual a esse valor sobre a, que esse valor vai ser atingido, tá? Então, por isso que a imagem vai dar todo mundo. Então, a imagem é todo mundo. Todo mundo é possível ser escrito da forma AX. Tá? E o gráfico? Bom, o gráfico vai ser constituído pelos pontos X a X, onde o X é real variando ali. Tá? E esse gráfico aqui, X a X, ele vai ser, note o seguinte, pessoal, eu estou escrevendo lá X a X. Então eu posso tirar em evidência, né? Posso tirar em evidência aquele X que está multiplicando. Então se eu tenho um ponto X a X, ele vai ser escrito como X vezes 1 vezes A, tá? Então, ele vai ser um múltiplo do vetor 1A, tá? Então, por isso que é uma reta, tá? Então, esse gráfico aqui, ele vai ser uma reta passando pelo ponto 0, 0 e 1A, né? Então, olha só, se o A for positivo, o caso em que A é positivo, o caso em que A é negativo, são esses dois aqui. Se o A é positivo, então eu tenho aqui 0, 0 e tenho o ponto 1A. Né? Depende aí do tamanho do A. Se o A for maior que 1, vai ser mais ou menos desse tipo. Se o A for menor do que 1, então ele vai ser um pouco mais deitado assim. Tá? Mas esse aqui que é o gráfico dessa função. Então ele é crescente. Ó, crescente. E a inclinação dele, né, vai ser exatamente dada por esse A aqui. Ó. Então a inclinação dele é A. Ok? Beleza. E no caso em que o A é negativo, então aí vai ser decrescente, né? Vai ser decrescente a minha retinha aqui, o gráfico da minha função. Tá? Então esses dois aqui são gráficos das funções lineares. Né? Então qualquer valor de A, diferente de zero, quando eu multiplico aqui por x, o que eu tenho é uma função linear
que o gráfico é uma reta. Então toda vez que aparecer a função f de x igual a um número, então vai ser uma função constante, então o gráfico vai ser dessa forma. E toda vez que aparecer um número vezes x, né, desde que esse número seja diferente de zero, então o gráfico vai ser uma reta que passa pela origem, dessa maneira aqui, dependendo do valor do número que está multiplicando o x ali. Tá? Por exemplo, a função identidade é um exemplo. A função identidade, o que significa identidade, pessoal? Identidade significa que ele vai pegar o elemento lá, o elemento dos números reais e vai levar nele mesmo, né? Então, por exemplo, o 1 vai ser levado no 1, o 2 no 2, os 50 milhões no 50 milhões, né? O menos 200 no menos 200 e assim por diante, tá certo? Então, é uma função, quando a função satisfaz isso, que ela leva o número nele mesmo, então ela não está fazendo diferença, a gente fala que é a função identidade, né? Então ela está levando ele no idêntico a ele, né? No igual, nele mesmo, né? Então a função identidade é a função que leva o x no x. Então f de x é igual a x. Para a gente enxergar ela como uma função linear, a gente tem que enxergar um número multiplicando aqui, né? E o que a gente sabe? Que o 1 multiplicando sempre vai dar o próprio elemento, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então eu posso enxergar o x como 1 vezes x, né? Então é o caso da função linear com a igual a 1. Tá? Então, se o A for igual a 1, então eu vou estar no caso A positivo, vai ser essa retinha aqui que divide ao meio o quadrante aqui. Tá? Então, essa é a função identidade. A função identidade é um exemplo de função linear. Então, se a gente acompanhar lá pelo cálculo A, lá ele diz, né, ele destaca a função identidade. Aqui eu quis trabalhar de modo mais geral, né, função linear. A função identidade é um caso particular de uma função linear. Ok? Outro exemplo, 2x. Né? Então, 2x vai ser positivo, vai ser algo dessa forma, o 1 vai ser levado no 2. Tá? Então, 2x também é linear. Menos 3x. Menos 3x é um caso assim, que o a é negativo, né? O que está multiplicando o x é negativo. Então, vai ficar o 1 e aí o a vai ser lá no menos 3. Né? Então, o gráfico vai ser decrescente, vai ser uma reta decrescente passando ali pela origem. Ok? Então, qualquer tipo de exemplo aí que a gente possa colocar, né, qualquer número vezes x, né, desde que esse número seja diferente de zero.